Eu sempre costumo dizer que não fui eu que escolhi o agronegócio, foi o agronegócio que me escolheu. Meu pai era filho de imigrantes alemães que, quando vieram para o Brasil, começaram a desenvolver a atividade agropecuária. Durante toda a minha formação acadêmica, eu trabalhei nos mais diferentes ramos do direito. E foi na atuação dentro de instituições financeiras, bancárias, que eu descobri o agronegócio. Na época, existiam muito poucos advogados e também doutrinas sobre agronegócio. Então, foi muito desafiador o meu início. Eu tive que virar muitas noites, criar teses sozinhas, não tinha colegas para dialogar, trocar ideias. Então, o conteúdo era muito escasso. E eu fui aprendendo gradativamente e eu sempre digo assim, a prática leva à perfeição. E foi no agronegócio que eu encontrei um propósito para a minha vida. Os nossos escritórios estão localizados nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Porém, nós temos um diferencial de todos os outros escritórios do país, eu acredito, porque nós atuamos somente e exclusivamente com agronegócio. Construir credibilidade dentro de um segmento, de uma profissão, como a advocacia, que existe milhares espalhados no Brasil, é um grande desafio para nós advogados. Mas eu sempre acreditei que a seriedade, a disciplina e principalmente a empatia com os clientes são grandes diferenciais, e principalmente na nossa atuação, que são produtores rurais. Auxiliando os produtores rurais desde o momento da prospecção de recursos para crescimento da sua atividade até o momento final, aquele momento em que o produto ele chega ao consumidor final. Isso envolve uma longa cadeia, que eu chamo de cadeia de negócios, onde muitas empresas participam e é necessário um grande equilíbrio. Como possuímos escritório em 3 estados estratégicos para o agronegócio, porém não limitamos a nossa atuação apenas nesses estados. Temos clientes em todos os estados do Brasil e também auxiliamos produtores rurais do Paraguai e do Uruguai. Estamos buscando também mais informações e também levar o conhecimento, a expertise do nosso agronegócio brasileiro, dos nossos produtores para outros países, principalmente a União Europeia, a Ásia, países que dependem muito daquilo que é produzido aqui. Dentre os valores do nosso escritório, o mais importante deles é sempre defender o produtor rural, seja nos momentos de oportunidades, levando informação para ele, seja nos momentos de dificuldades. Um grande diferencial nosso também é esse tratamento humanizado com o produtor rural, entender as dores deles, ter tempo para ouvir mais do que falar e encontrar com ele soluções e estratégias que possam trazer o melhor resultado para ele, mesmo que isso faça com que nós rompemos várias fronteiras. As nossas equipes viajam o país inteiro para atender o produtor rural e muitas vezes é necessário que a gente vá a campo. Isso é um grande aprendizado para nós, porque o produtor rural ele precisa de uma assistência jurídica especializada, mas se eles soubessem o quanto eles nos ensinam, isso nos engrandece demais. Então nós agradecemos muito a eles. Na verdade, o setor imobiliário já está no DNA da família. Nós começamos com os próprios imóveis da família. E hoje a gente tem aí os maiores diferenciais do mercado, abrimos braços aqui dentro que abrangem todo o Brasil. Então esse é o nosso foco, a gente pensa muito em concretização de negócios. Então a gente ajuda outros corretores, outras imobiliárias. O Grupo Casa Branca é um grupo que hoje
abrange não só o setor imobiliário, como também o setor financeiro. Trabalhamos com venda, com locação, com gestão de patrimônio, novos negócios, loteamentos. Nós estamos trazendo aí esse ano mais de 1.000 casas populares para a cidade, novos negócios no setor do varejo, comércio, contrato Butsui, onde nós construímos a empresa para a pessoa sob medida, do jeito que ela quer, resolver o problema e a necessidade das pessoas. Então esse é o nosso foco aqui. A gente não pode pensar em vender um imóvel, nós temos que pensar em solucionar um problema do cliente. A gente sempre procura escutar o cliente. Você não pode chegar para o cliente e falar, esse é o imóvel ideal para você. O que você procura? Porque todo cliente que está em busca de um imóvel, ele está querendo resolver um problema. Se o casal teve mais um filho, ele precisa de uma casa com mais quartos. Se o casal foi assaltado, ele quer uma casa em condomínio. Então a gente tem que saber escutar o cliente para saber identificar o que o cliente precisa. Então o foco aqui hoje é realmente fazer essa diferença e resolver o problema das pessoas. Não é vender imóveis, é resolver problemas das pessoas, ajudá-las, fazer com que elas fiquem satisfeitas e muito felizes. Hoje o Casa Branca Bank ele veio para estar viabilizando negócios, para estar concretizando o negócio, ajudando corretores. Não só os nossos corretores da nossa equipe, mas também corretores de todo o Brasil. Nós não só fazemos o financiamento, como nós também temos crédito, como nós também fazemos empréstimos, nós viabilizamos negócio. O Grupo Casa Branca hoje ele é a junção do mercado imobiliário com o mercado financeiro, visando viabilizar negócio, visando direcionar o cliente a um caminho onde ele descapitalize o mínimo possível para estar concretizando o negócio, facilitando a negociação realmente. Então nós somos inovadores, nós estamos à frente e é um prazer receber os parceiros, os clientes aqui para estar pautando isso, explicando e mostrando como que funciona na prática. Foi uma coisa extremamente natural a minha profissão. Por incrível que pareça, eu gostaria de ser neurocirurgiã. E aí fiz vestibular para medicina, vi que aquilo não ia funcionar para mim ao longo do tempo. E foi exatamente na época da Rio 92, também conhecida como Eco 92, que foi uma grande feira de negócios que teve aqui no Rio de Janeiro, no Flamengo. E eu tinha, assim, saído da ideia de ser médica e ficado totalmente perdida aos 17 anos. E fui trabalhar na Rio 92, traduzindo os contratos para a BBC de Londres, porque eu sou fluente em inglês, eu sou tradutora também. E nos contratos da BBC de Londres, eu me encantei pelo direito. Então eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Me formei pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que até hoje é uma das melhores universidades, do Brasil. E rapidamente, como eu sou fluente em inglês e sempre dei aula de inglês, eu fui dar aula de Direito Civil na Universidade Estácio de Sá. Automaticamente, os meus alunos viraram os meus clientes na advocacia. Minha primeira audiência foi muito engraçada, porque eu tinha exatamente 22 anos. E o juiz estava esperando, e eu esperando, e ele esperando, daqui a pouco ele, mas cadê o advogado? Eu falei, estou aqui, excelência. E ele, mas a senhora é tão nova. Eu falei, pois é, minha primeira audiência foi em Petrópolis, foi um caso de investigação de paternidade, onde o pai negava a paternidade do filho e o filho era a cópia do pai. E aí, no meio da audiência, aquela confusão, o direito de família ele é sempre assim, muito envolvente, muito quente, rolam alguns barracos de vez em quando. Eu falei, excelência, eu preciso que o senhor veja essa criança. Quando a criança, ele permitiu, a criança entrou, ele olhou para o pai e olhou para a criança e falou, não é possível, pelo meu olhar eu digo que você é o pai dela. Então, assim, foi uma experiência para mim muito bacana, porque eu era muito nova, Todo mundo que é muito jovem
na nossa área, que é uma área assim, muito formal, muito rigorosa, você não tem muita credibilidade enquanto jovem, e foi fantástico. Quer dizer, eu fiz a justiça social daquele pai reconhecendo o filho, depois eles acabaram tendo contato normalmente, e foi uma experiência muito legal. Minha especialidade é família e sucessões. Assim como todo direito, ele se divide na área contenciosa e não contenciosa. Contencioso é quando a gente vai para o fórum, quando é iniciado um processo. Eu sou advogada de contencioso, mas eu tento, antes de tudo, fazer acordo. Então, eu trabalho muito com mediação, né? Eu faço parte da Comissão de Mediação e Arbitragem aqui da OAB da Barra da Tijuca, e antes eu tento a composição sempre, porque a família é o que a gente chama de célula da sociedade, é o nosso núcleo, é para onde nós voltamos quando tudo dá errado. Então, eu não consigo admitir uma família que conviveu durante tantos anos, foi casado, formou, nasceram filhos, né? E você tem todos aqueles parentes, eu não consigo conceber, no final isso não dá certo e virar um litígio patrimonial. Acredito eu, e aí eu vou te falar de forma instintiva, a minha família, como todas, tem muitos problemas. E eu vivenciei o divórcio dos meus pais. Depois eu fiz o inventário do meu pai. Então, o direito de família foi surgindo na minha vida de forma natural, mas também por questões da minha família. E eu vendo muitos problemas familiares, e o advogado sempre, né? Quando tem um advogado na família, é você que vai me ajudar. Então, foi alguma coisa bem instintiva e bem natural mesmo. E eu amo, assim. É uma área que eu me apaixono, porque eu gosto de pessoas. Eu gosto de gente, de ajudar pessoas e transformar a vida das pessoas. Por isso, direito de família. E o Estrela foi idealizado e criado por mim. E aos poucos ele foi crescendo bastante. Mas ele sempre prezou como um escritório boutique. O que é isso? É um escritório de atendimento personalizado, né? Você está aqui no meu escritório, na Barra da Tijuca. Eu tenho parcerias comerciais em todas as áreas. Então, nós temos, um dos meus parceiros, que é o meu parceiro criminal, tem escritório no centro da cidade e nós transitamos entre Barra da Tijuca e centro da cidade. Então, aqui nós atuamos no direito civil, que envolve direito de família, sucessões, imobiliário também faz parte do direito civil, direito empresarial, direito penal, direito constitucional, direito tributário. Por quê? Porque ao longo do tempo começou comigo em família e sucessões, mas as famílias chegam com problemas empresariais, com problemas tributários, às vezes com problemas criminais, e a gente precisa dar uma resposta para esse cliente, né? Eu costumo dizer que o cliente entra aqui e ele não sai daqui sem resolver todos os seus problemas. Então, nós somos responsáveis aqui no escritório por um atendimento mais humanizado possível, num ambiente confortável, para que ele tenha a transformação naquele momento daquele problema que é tão sério da vida dele, o mais rápido possível. Então, assim, eu fico muito feliz aqui no escritório, e a nossa equipe é multidisciplinar, né? Nós trabalhamos com advogados, com mediadores, com psicólogos. Essa multidisciplinariedade me deixa feliz porque cada vez mais a gente consegue obter esses acordos, seja na fase pré-processual, seja durante o processo. Isso é muito bacana e muito benéfico para a própria família do cliente. Nós aqui no Brasil atuamos principalmente no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Temos clientes no Brasil todo, porque o processo já é eletrônico desde 2015, mas os meus principais clientes estão concentrados no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Nos Estados Unidos, nós temos clientes também em alguns estados e na Europa, em alguns países. Na Espanha, na Alemanha, em Portugal. Aqui, nós funcionamos como uma família, como eu expliquei. Então, o trabalho não é só meu, né? O Estrela Advogados não existiria sem a minha equipe, sem os meus assessores, que é formada por ex-alunos meus. Então, todos os meus assessores foram os meus alunos, que eu chamo de pupilos, e isso muito me orgulha. O meu propósito maior de vida é transformar a vida daquela pessoa. Então, o meu maior propósito com o Estrela, e o que me dá mais alegria é isso, é a reconstrução daquelas famílias. Na verdade, começou com minha mãe, educadora, professora, e desde nova, desde eu já no ensino fundamental 2, que antigamente era da 5ª série ao 8º ano, eu já pensava em educação. Por ver minha mãe, por ver tudo, passar finais de semana com minha mãe, organizando
boletins, organizando o dia a dia da minha mãe. E quando eu fui para o ensino médio, já na 6ª série, eu já comentei com minha mãe, eu vou fazer o magistério. E de lá para cá foi só área de educação, me apaixonei. Meu primeiro cursinho, que eu lancei em Brasília com o meu esposo, com mais de 8 unidades. A região administrativa que nós começamos foi pedindo para nós uma escola, através do trabalho que a gente fazia no cursinho preparatório para concurso e para vestibular. E aí foi quando surgiu a primeira escola. Eu gostei, comecei a estudar administração escolar e estou aqui até hoje como administradora. Eu falo que sala de aula é muito mais fácil. Você vê, interage com os alunos, que isso é muito bom, e vai para casa com muito trabalho, porque professor não para, é trabalho mesmo em casa, é uma realidade que nós temos. Mas a administração escolar eu também comecei e hoje não vejo as escolas sem eu estar ali no dia a dia. Eu não imaginava chegar ao que nós somos hoje, Coque Brasília. Unidade Jardim Botânico, Unidade Sudoeste. Hoje aqui no Coque nós temos uma proposta pedagógica bem dinâmica e bem ampla. A nossa escola funciona do berçário até o ensino médio. Eu falo que são várias escolas dentro de uma escola. Então nós temos gestores em cada segmento. Nós trabalhamos hoje baseado com as habilidades do século XXI, BNCC, que também é uma mudança que foi muito rápida hoje na área da educação. Então cada segmento tem uma proposta de acordo com a faixa etária do aluno. Então isso é o que a gente se diferencia. Temos 10 horas aulas do bilíngue dentro da nossa grade até o 9º ano. E isso já diferencia muito. Wilma, quer dizer que aula de português, física, química, matemática diminui a grade? Não, nós temos uma grade respeitando a grade de língua portuguesa, matemática, física e química, e conseguimos colocar essa grade do 10 horas aulas do ensino bilíngue dentro da grade. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. E funciona muito bem. Nós estamos com essa estrutura de 10 aulas, já está indo para o 4º ano letivo, funcionando muito bem. O que eu falo para todo mundo: se você sai para o trabalho já desmotivado de casa, você tem que começar a repensar na sua vida profissional. Porque se você não sai motivado, com amor, você vai ali só para cumprir 44 horas semanais de trabalho. Muitos olham para mim e falam: você é viciada em aceitar oportunidades. E realmente, eu gosto de entrar, de ver o desafio e aceitar desafios. Se não fosse pela minha espiritualidade, eu não ia conseguir nada daqui. É até interessante que quando é para tomar uma decisão na escola, eu olho às vezes para um diretor escolar e falo: deixa eu ir para casa, eu vou dormir e amanhã de manhã eu tenho a resposta. E é o que acontece. Tá certo que eu saio do dia a dia, deita, relaxa, mas eu sei que é Deus falando comigo: vai por esse caminho. E isso me ajuda muito para administrar. É o maior diferencial que eu tenho hoje. Eu acho que é a maior missão do Coque Brasília, e aonde eu for, a proposta que eu for, que meu olho brilha, é essa: é transformar o Brasil, Brasília principalmente. Sou Valdéres Moura, advogada, empresária, e a minha história começou lá no Rio Grande do Sul, onde lá com 18, 19 anos, insatisfeita com a logística até de fazer uma faculdade numa cidade vizinha, eu resolvi me aventurar e ir embora para São Paulo. E chegando em São Paulo com um sonho de trabalhar numa churrascaria e comprar um Corsa Wind amarelo para ficar durante alguns anos em São Paulo e depois voltar para Chapada, minha cidade natal. Me apaixonei pelo direito,
quando consegui um emprego de recepcionista no escritório de advocacia. Em 2015, eu abri o escritório Moura Advogados, especialista na advocacia trabalhista bancária, ramo que eu já atuava desde 2011, quando eu comecei a trabalhar nesse escritório lá em São Paulo, com uma equipe multidisciplinar, voltada inclusive para segmentos específicos dentro do escritório. A gente conseguiu com que a Moura Advogados, inclusive, crescesse, tendo aí filiais em vários estados do Brasil. Recentemente também abrimos uma filial em Brasília, onde a gente volta exclusivamente o atendimento para os processos que encontram-se em julgamento no TST, onde a gente faz um acompanhamento prévio, onde a gente conversa com os ministros, a gente conversa com os assessores dos ministros, para a gente tentar uma agilidade no julgamento dos processos e também fazer o acompanhamento na sustentação oral no dia do julgamento desses processos. Então esse é um grande diferencial do escritório, pois a gente está todos os dias praticamente no TST, nos gabinetes, tentando agilidade nesses processos. Quando eu percebi que ajudar as pessoas, ajudar os ex-bancários com essa ação faria a diferença na vida dela, aí tudo começou a dar certo na minha vida, tudo começou a fazer um sentido. Ou seja, se eu não tenho um propósito naquela ação ou no que eu estou fazendo, eu prefiro não fazer. E as consequências, obviamente, os honorários será apenas a consequência. Como eu sempre almejei ter um propósito em tudo que eu faço, coincidentemente, em 2020, indo para o aniversário de um conhecido meu, em Minas, eu me deparei com a situação de Brumadinho, onde inclusive essa pessoa me convidou para ficar alguns dias lá e ver a realidade daquele pessoal, daquelas pessoas, daqueles familiares que foram vítimas, direta ou indiretamente, da tragédia. E eu fui para lá, fiquei alguns dias, e eu percebi que eu precisava, de alguma forma, tentar ajudar aquelas pessoas que tanto sofriam. Então eu fui morar em Brumadinho, morei durante 2 anos, onde eu estava todos os dias, o tempo todo, conversando com as pessoas, tanto no escritório que eu montei lá, quanto indo na casa dessas pessoas, desses núcleos familiares, onde a gente ingressou com inúmeras demandas, tanto trabalhista quanto como cíveis, para tentar aí fazer com que a gente conseguisse essas indenizações, essas ações. Claro que a gente sabe que dinheiro nenhum vai trazer nenhum familiar de volta, dinheiro nenhum vai conseguir suprimir a dor dessas pessoas, mas é uma forma da gente conseguir com que elas consigam um futuro melhor para os seus filhos, que a gente consiga amparar de uma maneira material, com medicamentos, com a compra de uma casa, com um conforto melhor, porque muitas famílias lá perderam seus entes queridos, que inclusive muitas vezes era o provedor. Em 2020 consegui uma válvula de escape, que era uma paixão antiga minha, que era o jet ski. E nisso eu vi uma forma de me desestressar desse mundo jurídico totalmente pesado. E recentemente, nesse ano, eu, junto com meu marido, com os mesmos propósitos, a gente inaugurou uma loja Jet Service em Brasília. Na minha vida pessoal como profissional, eu sempre tenho um propósito, a Jet Service também. A gente vai revolucionar o mundo náutico, fazendo o diferencial nesse mercado. O sucesso da Moura Advogados, ele está vinculado diretamente a essa busca incessante de uma advocacia através de um propósito. Então, a gente ter um padrão ético junto com o cliente, um padrão ético junto com os juízes, enfim, faz com que a gente seja reconhecido profissionalmente e a gente consiga fazer com que o nosso cliente reconheça você profissionalmente. Isso tem dado certo não só na Moura Advogados, como na minha vida pessoal, na vida pessoal dos meus sócios, dos meus associados, porque a gente sempre está buscando aí o melhor resultado para o nosso cliente, o melhor resultado para os processos. Essa é a Moura Advogados, um escritório especializado em ação trabalhista, trabalhista bancário e ações indenizatórias contra a Vale, buscando sempre um padrão ético e profissional na advocacia através de um propósito. O meu envolvimento com o projeto
ele surgiu quando, no ano passado, no ano de 2022, 2021, 2022, começaram a surgir reportagens mostrando as cidades cobertas por nuvens de poeira e também tornados de fogo em queimas de fazendas e plantações. Então eu disse o seguinte, eu tenho que fazer alguma coisa para o mundo, para o Brasil, para que haja um reflorestamento, para que impeça essas queimadas, para que alguém tem que fazer alguma coisa. E eu escrevi o projeto, levei ao conhecimento da minha filha, que mora nos Estados Unidos, que é do Rotary, e ela deu a ideia que fizesse a participação, que colocasse no projeto a participação do Rotary, porque devido à quantidade de casas de amizade que eles têm em todo o Brasil, inclusive nos Estados Unidos, poderia haver uma parceria para o plantio de árvores, para que fosse atingido o maior número de plantio de árvores. Então nós desenvolvemos esse projeto, o Rotary encampou a ideia, e nós hoje estamos, depois de um ano, fazendo a premiação de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocados em plantio de árvores. A título de exemplo, a cidade de Gastão Vidigal, uma cidade pequena do interior de São Paulo, onde eu fui criado, ela tinha 194 nascentes, que naquele ano só estava tendo 40 nascentes. E as margens dos córregos estavam todas degradadas, então estavam acabando as águas dos córregos. E o lado oposto, as queimadas, acabando com toda a natureza. Então, com essa ideia, que foi encampada pelo Rotary, nós conseguimos fazer o reflorestamento, estamos fazendo o reflorestamento do Brasil. Esse projeto foi também para os Estados Unidos, para o Rotary Clube de Boca Raton, onde a minha filha faz parte. E também contamos aí nesse projeto com a participação do Banco Matre. Hoje a nossa participação no evento aqui em Londrina, no Paraná, nós vamos anunciar os ganhadores e vamos fazer a distribuição dos prêmios e será também oferecido uma premiação para a melhor fotografia do reflorestamento. Então a minha ideia é que levasse as crianças para a escola, tivesse aula de reflorestamento, para que as crianças levassem os pais lá para o reflorestamento e não os pais levassem as crianças. Então nós conseguimos fazer com que os professores levassem esse ensinamento para as crianças e as crianças levaram os pais. Então nós educamos uma geração e outra geração, os filhos educando os pais para o futuro do planeta, no replantio das nascentes e as margens dos córregos e sem prejudicar a natureza. Então para nós no Matribank foi muito importante entrar nesse projeto, né? Até quando o Dr. Amário me chamou e explicou um pouco sobre o projeto, sobre tudo que ele estava fazendo, a gente, até como cidadão, achou uma maneira muito bonita de abordar as coisas, uma maneira muito bonita de entender como tudo funciona, né? Principalmente que acho que assim, o nosso dever até como cidadão e como pessoa é cada vez mais trazer, principalmente o reflorestamento. Eu acho que assim, pra gente no banco, foi muito importante esse projeto até pra gente trazer, porque hoje a gente trabalha antecipando o futuro das pessoas. O banco hoje a gente trabalha com precatórios. E o nosso trabalho hoje é antecipar o futuro dessas pessoas, que já estão há muito tempo esperando esse crédito. E com isso a gente transforma o precatório dela num meio e não um fim, né? E esse projeto me trouxe muita familiaridade, porque a gente está plantando hoje para colher o amanhã, né? E a gente está acelerando todo esse processo. Então assim, não só o natural do que as plantas vão crescer, mas sim, a gente está plantando mais coisas, a gente está trazendo mais, acelerando esse processo de inovação, esse processo de plantas, restaurando a fauna, a flora do Brasil. Eu queria também aqui passar meu agradecimento ao Dr. Amário e toda a equipe dele, do escritório dele, por ter nos trazido e ter nos mostrado esse projeto, que é tão bonito, traz uma coisa tão boa para todo o Brasil, que é o que está faltando muito hoje em dia em todo mundo.